Muito boa tarde a todos. Aqui o doutor Carlos Pinto Abreu já teve a gentileza de fazer as apresentações. O meu nome é Marta Menezes, ou Marta Rocha. Sou juiz na Instância Local Criminal de Lisboa há quase 10 anos e a APAV lançou-me aqui este desafio de vir falar um pouco de qual é o papel do juiz na promoção dos direitos das vítimas. A instância local criminal não se compadece assim com grandes tempos livres e, portanto, o pouco tempo que me sobrou para pensar naquilo que vos podia dizer foi suficiente para chegar à conclusão que não é útil e é até aborrecido vir aqui falar-vos de legislação. A legislação está acessível a toda a gente, todos vós conseguem lê-la, sabem lê-la tão bem ou melhor do que eu e, portanto, não passava de uma repetição daquilo que podem fazer em casa ou nos vossos locais de trabalho. Pensando assim, cheguei à conclusão que a única coisa que de eventualmente útil eu vos podia transmitir é a minha experiência profissional e, sobretudo, a forma como pessoalmente eu tramito os processos relativamente às vítimas, como é que eu vejo as vítimas e quais são as minhas estratégias ou os meus segredos, se quiser chamar assim, para procurar aumentar a eficácia dos direitos que a lei lhes prevê. E para começar pelo princípio, é obviamente necessário identificar quem são as pessoas que eu tenho que proteger. A doutora Patrícia de manhã já fez o favor de adiantar este meu serviço. A lei define o que são as vítimas, identificando uma segunda categoria ou uma subcategoria de vítima, que são as vítimas especialmente vulneráveis. Tanto umas como outras são pessoas que sofreram danos emocionais, físicos ou patrimoniais resultantes da prática de um crime. Existem os familiares quando sofrem danos secundários ou reflexos por causa da morte do seu familiar, esse vítima direta. Depois as vítimas especialmente vulneráveis, que também já foram aqui amplamente debatidas, que a vulnerabilidade resultará da idade, ou crianças, idosos, do estado de saúde, pessoas doentes, não necessariamente pessoas com deficiência, podem por isso simplesmente tratar-se de pessoas doentes, ou ainda pessoas nas quais se identifiquem lesões, sequelas profundas, fruto do tempo durante o qual estiveram expostos ao comportamento criminoso ou da gravidade desse comportamento criminoso. Eu gostava de abrir aqui um parênteses para que a minha breve exposição fosse facilmente apreensível. Na instância local criminal, e embora se tenha aqui debatido até agora que vítima não se reconduz a um tipo de crime em especial, mas sim a um conjunto, a tudo, quando se tratem de crimes contra as pessoas ou contra o património, mas que atinjam reflexamente as pessoas singulares e até as pessoas coletivas. Na instância local criminal, a minha experiência, há três tipos de crime nos quais eu sinto que o juiz pode fazer a diferença relativamente aos outros tipos de crimes que são julgados naquele tribunal. Os crimes contra o património, os crimes contra a honra, os crimes contra a integridade física simples. Não há dúvida que em algumas circunstâncias se deve reconhecer o estatuto de vítima e de vítima especialmente vulnerável até, mas é no campo da violência doméstica e no campo dos crimes contra a família que eu acho que o juiz pode fazer um pouquinho a diferença. O juiz de julgamento, obviamente. E, portanto, apesar de ser um tema que eu já sei que é muito estafado, eu acho que ainda assim é um departamento onde eu senti que podia dizer qualquer coisa e espero que no final desta apresentação vocês tenham ouvido qualquer coisa de diferente ou que surjam ideias diferentes em relação ao que a lei diz linearmente. Depois, e feita aqui esta pequena identificação, fiz aqui um resumo do que são os direitos, ou de quais são os direitos das vítimas previstos na lei, seja no Estatuto da Vítima, seja especificamente no regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, seja no Código Penal, agora com a alteração legislativa recente no artigo 67A, quais os direitos nos quais o Tribunal, e sobretudo o Tribunal de Julgamento, pode fazer a diferença. O direito à informação e às garantias de comunicação, o direito à indenização e à restituição de bens, o direito à compensação e ao reembolso de despesas e o direito à proteção, que é o direito de rei. E é com referência a esse direito que eu vou fazer breves notas no que diz respeito aos restantes direitos. A lei, quanto ao direito à informação e às garantias de comunicação, prevê que é garantida à vítima o acesso
às seguintes informações: ao estado dos autos, à situação processual do arguido, à libertação do arguido, à sentença do tribunal. Este direito à informação sofre restrições também legais. O caso do segredo de justiça, que na fase de julgamento tem muito pouca ou nenhuma aplicação. O caso da vítima declarar que não pretende ser informada, a vítima pode escolher apartar-se de todo o processo, pode escolher fechar aquela porta e, depois de uma participação feita, seja por ela, seja por terceiro que teve conhecimento, a vítima pode escolher não querer ter mais envolvimento nenhum. Uma outra restrição a estas informações serão as notificações obrigatórias em processo penal, no caso da vítima ser sujeito processual, assistente ou demandante, aí não há volta a dar, a lei obriga a estas notificações para o regular andamento do processo, sob pena de serem prejudicados os próprios direitos daquele sujeito processual. No plano das garantias de comunicação, o que a lei sugere e incentiva é que o Tribunal deve adotar medidas necessárias a minimizar os problemas de comunicação. O que é que eu faço relativamente ou com o propósito de aumentar a eficácia destes direitos? Na perspectiva do direito à informação, faculto as informações solicitadas, não há grandes dúvidas. A vítima vem requerer informações sobre o estado dos autos, a secção de processos fornece as informações. Permitir a consulta dos autos, obviamente que tem que ser articulado com a secção de processo e com a disponibilidade do processo, mas se não houver impedimento, nomeadamente se o processo não estiver à beira de julgamento marcado, nada impede, antes pelo contrário, a vítima deve ter acesso ao processo fisicamente. Mais importante do que estas duas medidas, comunicar à vítima o teor da sentença ou de quaisquer despachos que alterem medidas de coação e, sobretudo, ter o cuidado de me certificar que a vítima compreende o sentido da decisão e o alcance da decisão. Mais à frente falarei deste tema, mas só aqui numa primeira nota, a vítima é a principal interessada no desenlace de todo o processo e no fim do processo penal. A proteção da vítima é tanto maior quanto mais informada ela estiver sobre tudo o que se passa. Qual é a situação processual do arguido? Em que ponto, em que momento processual é que o processo se encontra? Se o julgamento está para breve, se não está, se o paradeiro do arguido é localizado, se não é. Para que exista esta informação, além das notificações que eu ordeno fisicamente por despacho, há uma outra estratégia que eu adoto e que é muito importante, que é a da colaboração da secção de processos. Muitas vezes a vítima não quer ter uma intervenção física no processo, não quer fazer requerimentos, não se quer mostrar, mas gosta de saber o que se está a passar, obviamente, para se poder proteger. Há uma política, e isto é pessoal, é uma estratégia pessoal que eu adoto, e também tenho o privilégio de ter uma secção de processos que se presta a isso, por ser muitíssimo expedita, que é de que a secção de processos tem que estar em permanente contacto com a vítima. Havendo uma vítima, nomeadamente nos crimes de violência doméstica, como é óbvio, a secção de processos tem que saber onde é que está a vítima e como comunicar com ela, em benefício da própria. E depois, muitas vezes, além dos despachos que formalmente eu comunico, ou além daquilo que eu informo em audiência de julgamento, é através da secção de processos que eu estabeleço a ponte, de forma a que a vítima saiba de tudo o que se passa e que se possa salvaguardar. Quanto às garantias de comunicação, nomear um intérprete de língua estrangeira ou linguagem gestual, é o que o Código obriga, artigos 92 e 93 do Código de Processo Penal, não tem nenhuma novidade, e adotar uma linguagem simples e acessível adaptada às características da vítima. Aqui, quanto a esta obrigação legal, podíamos passar a tarde toda, tanto podíamos passar a tarde toda a falar, que começámos a falar dela desde o início da manhã, segundo me apercebi. O que está aqui, o segredo da vítima e o segredo do sucesso da proteção da vítima está na comunicação. E, portanto, no que me toca a mim, na fase de julgamento, sobretudo, o segredo é conhecer a vítima que está à minha frente. Se é um menor, primeiro, conhecer fisicamente, olhar para a vítima. Se é um menor, se é um idoso, se é um cidadão com deficiência física ou intelectual, se é um cidadão que não tem uma deficiência aparente, mas em relação a quem eu identifico uma deficiência cognitiva ou uma deficiência na capacidade de comunicação. Em que momento é que o tribunal pode fazer isso? De facto, os juízes não comunicam, não contactam com eu não necessariamente sujeito processual, mas não contactam com as pessoas envolvidas no processo, senão naquele momento do julgamento. E, portanto, a minha estratégia pessoal para conhecer aquela pessoa é observá-la. O Ministério Público tem a instância para inquirição, o advogado do arguido tem a instância para inquirição e eu, enquanto o Ministério Público faz o seu trabalho
e o advogado faz o seu trabalho, estou a estudar aquela vítima, a estudar no bom sentido. Estou a tentar saber e perceber quem é aquela pessoa e quais são as ferramentas orais que eu vou ter que utilizar para estabelecer comunicação com a vítima, enquanto está a prestar depoimento ou está a prestar esclarecimentos ao tribunal. Uma estratégia minha. Quanto ao direito à indenização e à restituição de bens, no caso específico da vítima de violência doméstica, a lei reconhece-lhe, no âmbito do processo penal, o direito de obter uma indenização em prazo razoável por parte do agente do crime. O legislador presumiu que as vítimas de violência doméstica ficam sempre em situação de vulnerabilidade acrescida no plano financeiro. Tanto presumiu que a tornou obrigatória no regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica. Uma nota aqui para esta audiência, que pode ser um tema interessante para debate posterior: eu não concordo com esta presunção e a experiência prática diz-me que isto é mentira. As vítimas de violência doméstica nem sempre ficam em situação de especial vulnerabilidade no plano financeiro. E estamos a falar do plano financeiro. As vítimas de violência doméstica têm sempre danos não patrimoniais, à semelhança do que têm a maioria das vítimas dos crimes contra as pessoas, mas não ficam necessariamente numa situação de vulnerabilidade acrescida em termos financeiros. Há muita violência doméstica em estratos sociais muito abastados, em que, sem descaracterizar o enormíssimo desvalor dos factos que estão sujeitos a julgamento, a situação financeira dos dois envolvidos é confortável. Portanto, não é uma questão financeira que está em causa, obviamente que sem prejuízo daquela vítima ter que ser indenizada por todos os danos não patrimoniais que sofreu, que devem ser arbitrados de acordo com os pressupostos da lei. A lei prevê também que este arbitramento oficioso não tem lugar quando a vítima declarar que se opõe. Isto, no caso da vítima de violência doméstica, em que está estabelecida uma presunção legal de especial vulnerabilidade no plano financeiro. Ou quando a vítima dos pedir indenização civil, caso em que o Tribunal o irá conhecer. Naturalmente que este arbitramento oficioso, tal como o pedido civil, respeitará o princípio do contraditório, o arguido terá o direito de se defender do quanto vem peticionado, e esta quantia arbitrada a título de reparação será tomada em consideração caso o pedido de indenização civil seja deduzido em separado. Papel do juiz quanto ao direito à indenização e sempre na perspectiva da proteção da vítima. Primeiro de tudo, isto é literal, há que respeitar os pressupostos da lei civil, obviamente. Assim o manda o artigo 129 do Código Penal, aliás, 71, Código de Processo Penal, 483, 494 e 496 do Código Civil e por aí fora. Para que isso seja possível, é necessário apurar com especial cuidado as condições pessoais, profissionais, financeiras e familiares do arguido e, sobretudo, as da vítima. Se tem casa, se ficou sem casa, se teve que sair de casa, se ficou sem rendimentos, se ficou numa situação financeira debilitada porque vivia num agregado familiar que era maioritariamente sustentado por aquele arguido, aliás, que se rompeu e, portanto, ficou, em termos financeiros, mais debilitada, se passou a viver em casa de familiares e às expensas dos familiares ou, francamente, ajudado por familiares, enfim. Há que ter um especial cuidado no apuramento das condições em que a vítima fica no plano financeiro, sem prejuízo da conclusão de há pouco de que nem todas ficam numa situação vulnerável em termos financeiros. Depois, no plano da proteção da vítima também, por defeito ou por princípio, a não ser em situações em que o litígio já terminou. Há muitos casos de violência doméstica que, quando chegam a julgamento, já acabaram na vida das pessoas. Cada pessoa já seguiu o seu rumo, a litigiosidade já terminou e, portanto, não há nenhum perigo. É uma história que já acabou. Nesses casos, são situações particulares, assim como há o outro extremo, que é a ponta do iceberg do perigo. Pelo meio, eu evito, tanto nas situações que me surgem pelo meio, ali numa gravidade que se encaixa no meio destes dois extremos, procuro não fazer constar da sentença, tanto quanto possível, elementos que sejam suscetíveis de conduzir à localização da vítima por parte do arguido. Onde trabalha, estabelecimentos escolares dos menores, locais onde preste serviços ocasionalmente, tudo quanto possa identificar ou fornecer elementos de identificação da localização da vítima, tanto quanto seja possível, e normalmente é possível, porque não é preciso fazer constar o local, a entidade, o nome da entidade patronal da vítima, por exemplo,
não colocar da sentença. Uma outra medida que me parece que pode ser útil para a proteção da vítima na perspectiva da intervenção do juiz é o que fazer quando estamos na presença de vítimas incapazes, sejam menores, sejam maiores incapazes, que estão à guarda do condenado ou cuja gestão está a cargo do condenado, mas em que estão do seu património, como é óbvio, mas em que se chega à conclusão que naturalmente respeitam os pressupostos da lei para o arbitramento de indemnização oficiosa. O que fazer àquela indemnização? Não se vai entregar à mão do agressor. Não. Uma solução que eu encontrei e que acabou por ser eficaz é a de condicionar a suspensão da execução da pena à afetação da quantia arbitrada a título de indemnização civil a um determinado fim. Se for um pai, se for um filho, aliás, que é condenado por violência doméstica ao pai, por maus tratos ao pai, condicionar a afetação da quantia que é arbitrada a título de indemnização civil ao pagamento do lar, ao pagamento das despesas médicas e documentar nos autos. Porque só condicionar pouco importa, é preciso depois ter a certeza de que isso é cumprido. Se se tratar de um menor, condicionar ao pagamento da mensalidade do colégio, condicionar ao pagamento de atividades extracurriculares, afetar a um depósito bancário titulado exclusivamente pelo menor, no qual ele só poderá movimentar quando atingir a maioridade, enfim, garantir, através da condição de suspensão da pena, que aquela quantia vai beneficiar aquela vítima. Quanto à restituição de bens, não há grande intervenção que o Tribunal possa ter para aumentar aquilo que a lei prevê. A lei prevê que os bens que são apreendidos em processo penal devem ser imediatamente restituídos ao seu proprietário assim que deixarem de ser necessários como meio de prova, fazer-se imediatamente isso tão célere quanto possível, nomeadamente quando estejam em causa instrumentos de trabalho, um computador, um telemóvel, o mais assim que deixem de ser necessários, devolver à vítima ou a qualquer interveniente processual. Depois, especificamente para as vítimas de violência doméstica, a lei prevê que o Tribunal deve determinar o acompanhamento policial da vítima para remover os seus bens da residência comum, bem como os bens próprios dos seus dependentes. É evidente que eu não sou contra, passo a expressão, a este acompanhamento policial da vítima para remover os bens de casa. O que eu sou contra e raramente acontece nos processos que são tramitados por mim, é a circunstância da vítima ficar fora de casa, ficar privada da sua residência, quando existe um outro cidadão, um outro agente, que se coloca intencionalmente numa situação que preenche os requisitos que obrigam às restrições da sua liberdade e não da liberdade daquela vítima. Portanto, só nos casos excepcionais em que a vítima sai voluntariamente de casa, e quando eu digo voluntariamente, significa que não sai de casa para fugir a um perigo de continuação da atividade criminosa, não seja na sequência nos maus tratos, sai de casa porque quer reiniciar um novo capítulo longe daquela situação. Para isso é necessário, voltamos atrás, a comunicação estreita com a vítima, entre a vítima e o tribunal, nos casos em que a vítima quer, de forma livre, de forma consciente, sem estar coagida por outras circunstâncias, sair daquela casa e ir para a casa de um familiar, por exemplo. Então aí sim, determinar o acompanhamento da vítima à casa para que ela possa ir buscar os seus bens com auxílio da PSP. E agora o direito à proteção, que é, no fundo, aquilo que aqui me traz, aquilo que eu vi um pouco falar. O que a lei prevê é que o tribunal deve proteger a vítima, e sendo caso disso a sua família ou pessoas em situações equiparadas, no que respeita à sua segurança, à salvaguarda da vida privada, verificando-se uma ameaça séria de represálias ou de situações de revitimização ou fortes indícios de que essa privacidade possa ser perturbada. Evitar o contacto entre arguido e vítima. Confere-se também uma proteção acrescida reconhecida às vítimas especialmente vulneráveis, nomeadamente no que diz respeito à exposição que decorre dos depoimentos em audiência pública, atribuição de apoio psicossocial e proteção de teleassistência e prevenção dos riscos de vitimização secundária. Papel do juiz para aumentar, potenciar a eficácia desses direitos. Em primeiro lugar, respeitar a natureza urgente dos autos, imediatamente. Os autos chegam à mão do juiz e a primeira obrigação é a de não esquecer que aquele processo tem precedência sobre os demais, tramitá-lo com precedência sobre os demais, designar a audiência de julgamento com precedência sobre os demais, em prejuízo de agenda, se assim tiver que ser. Determinar a confidencialidade dos dados pessoais da vítima, morada, local de trabalho e, sendo o caso, e quando eu digo sendo o caso,
estabelecimentos escolares dos menores. E quando eu refiro sendo o caso, terei que articular esta minha decisão com a situação dos menores ao nível da regulação das responsabilidades parentais. Solicitar a imediata realização de relatório de avaliação de risco, determinando a inclusão da avaliação do arguido. Eu sublinhei aqui o determinar a inclusão da avaliação do arguido porque é muito frequente, agora já não, porque no despacho em que eu determino a avaliação de risco, por defeito coloco, incluindo-se na avaliação, a avaliação do arguido. Porque acontecia frequentemente o laboratório Egas Muniz vir perguntar se, ou vir sugerir a inclusão do arguido nesta avaliação de risco. E, de facto, não há como nós trabalharmos em articulação com quem sabe. E, no caso, o laboratório Egas Muniz, por A mais B, demonstrou-me que uma avaliação isolada daquela vítima me vai fornecer muito poucos dados sobre a interação entre estas duas pessoas que estão envolvidas nesta dinâmica. E, portanto, acabei por chegar à conclusão que uma avaliação do arguido é indispensável para eu determinar no final, me é indispensável para eu decidir e para determinar no final, para traçar os traços, para identificar os traços de personalidade daquele arguido, a forma como ele se relaciona ou relacionará com aquela vítima, a forma como ele encara o crime que acabou de cometer ou não, em função da conclusão da audiência. É muito importante que o arguido seja incluído no relatório de avaliação de risco. Depois disto, feita esta primeira parte do percurso, pegar nos autos e verificar qual é a situação pessoal do arguido e da vítima. Se continuam a viver em comum, se têm filhos em comum, se têm ligações familiares que favorecem os contactos, qual é a situação processual do arguido, se tem ou não medida de adequação aplicada, se está ou não a cumpri-la. Quanto às vítimas especialmente vulneráveis, o que fazer? Comunicar de imediato às instituições que têm competência para acompanhar estas vítimas e solicitar informações imediatas e atuais sobre a vítima. Menores envolvidos, seja vítimas diretas, seja vítimas secundárias, comunicar à Comissão de Proteção, ao Tribunal de Família e Menores, tratando-se de idosos ou de vítimas portadoras de deficiência, à Segurança Social. Pedir a estas entidades, a partir do momento em que já estejam sinalizadas ou já sejam as vítimas já sejam acompanhadas, que me deem o panorama atual destas vítimas. E depois verificar se existem indícios de continuação da atividade criminosa. Como? Se existem participações policiais posteriores à dedução da acusação ou do despacho de pronúncia nesse sentido, se há requerimentos da vítima nesse sentido, ou se o Ministério Público requer a aplicação de uma pena acessória de proibição de contactos e de afastamento do arguido da residência e o arguido não está sujeito a medida de coação restritiva da liberdade. E aqui eu deixava também para a audiência, para esta audiência, pensar um pouco, porque há uma situação que me tem acontecido muito ultimamente que me deixa intrigada, que é uma acusação de violência doméstica chegar ao meu gabinete, o arguido vem sujeito a tiro e o Ministério Público conclui na acusação com um requerimento para a aplicação de uma pena acessória de proibição de contactos e afastamento da residência. E, sabendo-se de antemão que esta pena acessória supõe exclusivamente um juízo de perigosidade, não está sujeita aos mesmos critérios que a pena principal, eu pergunto-me como é que um arguido, naquele momento, não indicia perigo de continuação da atividade criminosa e o Ministério Público, num juízo de prognose, supõe que daqui a 3 meses estimados, quando terminar o julgamento, ou 2 meses, aquele indivíduo afinal já vai ser perigoso ao ponto de justificar a aplicação de uma pena acessória. Já refleti muito sobre isto, não consegui encontrar resposta, pode ser que hoje aqui no debate alguém me dê resposta para esta incoerência, penso eu. Passando ao momento seguinte, se o arguido estiver sujeito a medida de coação que garanta o afastamento da vítima e a manutenção da vítima na residência, salvo se essa não for a sua vontade, na ausência de informação que indicie a inadequação da medida de coação, mantê-la. Se o arguido não estiver sujeito a medida de coação que garanta o afastamento da vítima e verificando-se individual ou cumulativamente qualquer das situações que eu elenquei no slide anterior, nova pesquisa de informação, solicitar ao órgão de polícia criminal que, junto da vítima, e na ausência do arguido, indague como estão a decorrer os contactos entre arguido e vítima, no caso de arguido e vítima manterem vida em comum. Falou-se há pouco aqui da comunicação e da aptidão ou não dos órgãos de polícia criminal para estabelecerem um diálogo e para extraírem informação útil da vítima. A minha experiência pessoal na fase de julgamento é que, com ou sem informação específica para o que me interessa do ponto de vista da segurança da vítima,
quando eu peço uma informação à esquadra policial da área da residência da vítima, a resposta que me é dada pelo PSP, que vai contactar com a vítima, é esclarecedora, e eu percebo pelo conteúdo do ofício que não é uma pessoa incapaz de distrair, que percebeu o que é que eu queria saber e que foi buscar a informação, não de uma forma direta, através da resposta sim ou não, mas procurando ver os sinais que encontrou quando foi bater à porta da casa da vítima. E, portanto, a minha experiência pessoal é positiva relativamente à capacidade dos órgãos de polícia criminal e, sobretudo, no caso da PSP, para comunicarem com a vítima, pelo menos neste aspecto pontual. Quando a vítima é representada por advogado, pedir o mesmo esclarecimento, notificar o advogado para prestar o mesmo esclarecimento. No caso das vítimas especialmente vulneráveis, voltando ao que já referi, pedir estas informações às entidades com competência social que estão envolvidas. A Comissão de Proteção, novamente o Tribunal de Família e Menores, no caso dos idosos, por exemplo, os centros de dia, no caso dos menores, os estabelecimentos de ensino. Recolhida esta informação toda, concluindo-se pela existência, aliás, de perigo de continuação da atividade criminosa, adequar a situação processual do arguido a remover esse perigo, aplicar uma medida de coação, respeitando as diligências processuais, realizar a audição do arguido, artigo 141 do Código de Processo Penal, e aplicar uma medida de coação que seja apta a remover este perigo. Duas notas breves. A primeira, quanto às medidas de coação, a obrigação de afastamento da residência é por mim aplicada ainda que a vítima tenha abandonado a casa em razão da prática do crime e, sobretudo, quando a vítima abandonou a residência em razão da prática do crime. E é também possível, em teoria, a obrigação de permanência na habitação, aplicar a medida de coação da obrigação de permanência na habitação apenas nos casos em que a vítima e o arguido não têm residência comum. Eu sei que parece quase caricata esta referência, mas é verdade, e eu já tomei conhecimento de uma situação em que um tribunal decretou uma obrigação, decretou que um arguido permanecesse em obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica na mesma habitação da vítima, sua mãe. Parece caricato, é verdade, não é uma anedota jurídica. E, portanto, eu resolvi colocar aqui esta ressalva, até para aligerar aqui um bocadinho o clima. Depois, uma última hipótese que não está exatamente ao alcance da instância local, aplicar a lei de proteção de testemunhas, que, no caso, não tem grande aplicação, porque a maioria das medidas que nela vêm previstas supõem que estejam em causa julgamentos de crime da competência do Tribunal Coletivo. Quanto à execução das medidas de coação, medidas que podem aumentar a eficácia no plano da proteção da vítima. Articular a aplicação da medida de coação que impõe a restrição de contactos entre arguido e vítima, especialmente vulnerável, com as entidades que são competentes para garantir a assistência ou encaminhamento imediato da vítima. Os idosos que ficam sozinhos em casa, as crianças que estão a cargo só do agressor ou da agressora. Enfim, efetivar a aplicação da medida de coação de afastamento da residência mediante a articulação com o órgão de polícia criminal da área, a quem se solicita o acompanhamento imediato do arguido para a remoção dos seus bens pessoais, determinando a remoção dos demais, ou determinando que a remoção dos demais só possa ser feita com acompanhamento pessoal e a solicitar pelo arguido para o efeito. O que é que isto quer dizer? Traduzindo por uma linguagem mais fluente ou mais corrente, quando eu aplico a medida de coação de afastamento da residência, mais importante do que aplicar é explicar ao arguido o que é que isto significa. Eu tenho que explicar em linguagem corrente ao senhor que o senhor, a partir daquele momento, não pode voltar a entrar naquela casa e que, quando sair do tribunal, terá que se deslocar à esquadra da área e solicitar o acompanhamento da PSP, que o irão acompanhar a casa para que ele vá tirar os seus bens pessoais de primeira necessidade, a quem fazendo a entrega da chave à pessoa com quem que estiver a ocupar a casa, à vítima, e que só poderá voltar a casa acompanhado de órgão de polícia criminal. Evidente que isto supõe uma articulação e uma comunicação imediata à esquadra da área da residência, e aí convoco novamente a minha secção expedita, que trata disso de uma forma exemplar. Comunicações seguintes. A lei tornou obrigatório, eu confesso que já o fazia há muito, se calhar intuitivamente, se calhar porque me deixava uma enorme estupefacção existirem menores filhos de pais que estavam proibidos de comunicar um com o outro sem que houvesse uma regulação ou uma alteração da regulação das responsabilidades parentais. Portanto, ao Ministério Público sempre que há uma medida de proibição de contactos, à Comissão de Proteção quando os menores são vítimas primárias ou diretas ou secundárias, tratando-se de violência doméstica, maus tratos entre pai e mãe, que os filhos estão presentes, assistem ou têm conhecimento,
à Segurança Social nos casos das restantes vítimas especialmente vulneráveis e ao TEP. Ao TEP porquê? Ao TEP porque isto não há como saber de experiência feito. Há muitos arguidos que estão em liberdade condicional e que nós não temos conhecimento, ou que estão em liberdade condicional, ou na iminência de ser concedida a liberdade condicional e que no momento em que estamos a tomar decisão não temos conhecimento. Não temos conhecimento, a circulação da informação não era, pelo menos há uns anos atrás, tão eficaz quanto o desejável entre os tribunais, e o que acontecia é que aquele arguido estava sujeito a uma medida de restrição da liberdade, de proibição de contactos, por um crime que assim o justificava, e era-lhe concedida liberdade condicional. Liberdade condicional, a primeira coisa que, e isto foi um caso concreto que se me sucedeu, a primeira coisa que aconteceu foi repetir a atividade criminosa. O crime de maus tratos, eu determinei a proibição de contactos, ou já não me recordo se o arguido vinha com uma medida de proibição de contactos da fase de inquérito, sei que a informação não circulou para o TEP e o TEP concedeu liberdade condicional e o senhor 2 dias depois voltou a praticar, a agredir a senhora de uma forma bastante cruel até, o que implicou a aplicação de prisão preventiva, mas só depois, um bocadinho depois da casa arrombada, trancas à porta. Por isso eu, depois desta experiência, não há nada como acautelar e comunicar ao TEP também, mediante prévia solicitação de informação sobre se o arguido está preso ou está em liberdade condicional ou está na iminência de receber liberdade condicional. Medidas durante o julgamento. Já recebi aqui uma informação de que esgotei o meu tempo. Vou acelerar. Instruir a secção de processos para gerir a logística que precede o início da audiência para evitar o contacto entre arguido e vítima. Esse trabalho eu deixo a cargo dos meus funcionários, que são extremamente eficazes. Determinar o afastamento do arguido da sala da audiência durante a prestação de depoimento da vítima ou de seus familiares, seja a pedido, seja quando a gravidade dos factos ou a reserva da intimidade da vida privada das pessoas está de tal modo posta em causa que eu dispenso o pedido da vítima. Imediatamente eu tenho a consciência de que, lendo aquele objeto processual, aquela pessoa não vai falar com espontaneidade se estiver na presença daquela outra a quem são imputados aqueles factos. Determinar a exclusão da publicidade da audiência. Também vem previsto agora no Estatuto da Vítima e na Lei de Prevenção da Violência Doméstica. Eu já o fazia imediatamente quando estavam em causa menores. O artigo 87 e o 321 do Código de Processo Penal permitiam, não era necessário uma previsão legal mais específica, mas o legislador entendeu que sim. Não me parece que haja nada de novo a dizer. Quanto à prestação de depoimento por videoconferência, a lei favorece a redação da lei, artigos 23 do Estatuto da Vítima e o artigo 32 da Lei 112 de 2009, incentivam a que seja tomado depoimento por videoconferência. Eu não gosto do depoimento por videoconferência com a vítima. Tentando não me alargar, eu tinha muito mais coisas para dizer, mas a presença da pessoa à minha frente fornece-me informações que não são substituídas pela videoconferência. Muito mais do que aquilo que uma vítima me diz, a forma como a vítima me diz, a maneira como se comporta e a maneira como reage até às minhas perguntas. A comunicação que se estabelece dá muito mais informações para julgar e para decidir do que o conteúdo do discurso da vítima. Quanto à pena, a lei prevê penas principais e penas acessórias. A moldura penal varia aqui conforme as características dos factos, quem está presente, quem é a vítima e conforme o resultado, e prevê aplicações de penas acessórias que eu vou passar porque os senhores saberão ler a lei tão bem como eu. Em tese, a moldura do crime permite a substituição da pena principal por multa, por prestação de trabalho a favor da comunidade, por cumprimento de pena em regime de permanência na habitação e a suspensão da execução da pena. Eu devo dizer que em 10 anos, 9 anos, quase 10, de julgamentos de violência doméstica já devo ter feito umas boas centenas, nunca os contabilizei, e substituí uma pena de prisão por multa. Uma. Ou seja, apliquei uma pena de 1 ano de prisão. E apliquei porque o desvalor estava no limiar da alteração da qualificação jurídica e o juízo de censura estava quase no limiar da inexigibilidade. E, portanto, foi, nestas centenas de julgamentos, a única situação em que eu entendi que uma pena pecuniária era adequada aos fins das penas. Pelas mesmas razões, a prestação de trabalho a favor da comunidade, o cumprimento de pena em regime de permanência na habitação são opções secundárias e surge a suspensão da execução da pena como uma pena rainha. A não ser nos casos em que as violências domésticas vêm acompanhados da acusação de outro tipo de crimes, da prática de outro tipo de crimes, vão normalmente para tribunal coletivo. A suspensão da pena é a pena rainha para a violência doméstica.
O que é que o Tribunal pode fazer relativamente na perspectiva do aumento da proteção da vítima? Utilizar a sua criatividade. O juiz tem muito mais margem de manobra do que me parece que os tribunais vêm usando ou vêm fazendo uso. Os artigos 50 a 53 do Código Penal permitem-nos adaptar a eficácia daquela pena, a adequação daquela pena ao caso concreto, de uma forma que daquilo que me apercebo, não é tão utilizada quanto poderia ser. Duas vertentes. Vertente do afastamento da vítima em relação ao arguido e vertente das medidas destinadas à ressocialização do condenado, que é muito importante, beneficiam muito a vítima, nomeadamente as vítimas que não estão dispostas à ruptura, vítimas que não estão dispostas a colaborar com medidas de afastamento e vítimas que não estão, por isso, dispostas à ruptura, querem continuar naquela relação. O que fazer no aspecto da sua proteção? Procurar tratar o agente, procurar ressocializá-lo. Medidas, programa para agressores em espaços domésticos, para a aquisição de competências parentais, obrigação de sujeição a tratamentos de dependência, manutenção de acompanhamento psiquiátrico ou psicológico em função do caso concreto. Detalhar na sentença condenatória quais são as obrigações quais são as regras de conduta que a suspensão da pena fica sujeita. Fazê-lo de forma muito detalhada, não deixar o espaço aberto. O arguido tem que saber qual é o caminho que tem que percorrer durante a pena suspensa. Estabelecer uma articulação periódica e concertada com a reinserção social e informar a vítima do conteúdo da condenação sempre que a vítima esteja presente. Envolver a vítima no cumprimento da pena. A vítima é uma aliada, é em proteção da própria que aquela pena é aplicada. Quanto às penas acessórias, gostava-me dizer que não são de aplicação automática, se supõe a realização, como eu disse, de um juízo de perigosidade. Se concluir pela existência de um juízo de perigosidade, é importante realçar que uma pena acessória por si só, na minha perspectiva, e estou a referir-me à proibição de contacto e afastamento da residência, é inútil, é inócua, é uma coisa boa para pendurar na parede, a não ser que venha acompanhada da regra de conduta correspondente, condicionando-se a suspensão da pena, ou de vigilância eletrónica, porque aumenta um bocadinho a eficácia desta pena acessória. Beneficiam, por isso, da aplicação das penas acessórias as vítimas que estão dispostas a prestar a sua colaboração, devendo optar-se por acumular a suspensão da pena com a correspondente pena acessória. Quanto à inibição do poder patronal, ou da tutela ou da curatela, nunca apliquei, nunca cheguei ao ponto de aplicar esta medida, primeiro que tudo porque nunca foi requerido e, portanto, eu esbarraria sempre com o obstáculo formal de uma necessidade de alteração da qualificação jurídica. Em segundo lugar, porque entendi que nunca se verificaram os pressupostos, embora tenha estado muito perto, numa situação que depois podemos falar em sede de debate. Considerações finais, porque já fui chamada a atenção 2 vezes. Há tipos criminais, designadamente a violência doméstica e os crimes contra a família, que são singulares, pelo menos na minha abordagem, na forma como eu decidi exercer esta função. Cada julgamento é um desafio. Não há 2 situações iguais. É mentira. Cada vez que eu penso, bom, lá vai mais um julgamento de violência doméstica, lá não vai nada se repete. É tudo diferente. As envolvências, os comportamentos que integram este tipo de crimes têm uma disparidade. Há uma disparidade de condutas humanas tão grande, fruto do meio onde se desenvolve o crime, das ligações emocionais entre o agente e a vítima, e no caso da violência doméstica, sobretudo, da circunstância da gênese deste tipo criminal radicar na incapacidade da vítima para pôr termo àquela situação, seja porque causa for, por dependência física, psicológica, emocional ou financeira, ou por medo, simplesmente. Perante esta realidade, há 3 aspectos que eu quero salientar que me parecem ser um bom contributo do juiz. Em primeiro lugar, é importante ter consciência de que não há 2 situações iguais e, por isso, a primeira arma, o primeiro instrumento eficiente é reunir a mais completa e mais atual informação sobre os envolvidos, arguido, vítima e circunstâncias envolventes. Em segundo lugar, é preciso envolver, desde o início do processo, todas as instituições ou organismos que estejam ligados à situação concreta, à arguida, à vítima ou a vítimas secundárias. Tribunal de Família e Menores, Reinserção Social, Segurança Social, Comissões de Proteção, o TEP, os estabelecimentos de ensino, quaisquer outros organismos com competência na área do apoio social. Garante-se, assim, em primeiro lugar, que o retrato daquela realidade é mais próximo do que realmente acontece e, por outro lado, uma maior eficácia da pena. E, em terceiro lugar, é necessário agir. O que é que eu quero dizer com isto? A pressão, já ouvi falar aqui de um dos oradores, que a pressão do dia-a-dia nos empurra muitas vezes para, atrapalha-nos, tolda um bocadinho
a nossa capacidade de filtrar o que é urgente do que não é. Neste tipo de crimes, não podemos ficar à espera que a informação venha ter connosco. É necessário pedir, é necessário insistir com a secção de processos, pedir informação da forma mais expedita que se encontrar por telefone, enviem por e-mail, confirmem por fax. Não se pode estar à espera. Uma postura passiva diante de um indício pode ser irreversível. Terminei com uma enorme coação aqui do meu lado esquerdo.